para falar sobre o Vasco da Gama, que desistiu de recorrer à Justiça Comum, como já era de se esperar, em relação àquela treta com a CBF pela realização ou remarcação dos jogos da Copa do Brasil. Só para lembrar, Vasco e Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo se enfrentariam logo depois da data FIFA, na quarta e quinta-feira da semana que vem. Mas, atendendo a um pedido do Flamengo, a CBF alterou e vai fazer com que esses times joguem primeira rodada do Campeonato Brasileiro pós-data FIFA e no final de semana disputem as partidas de volta da semifinal da Copa do Brasil. Vasco e Corinthians eram aqueles que se mostravam mais irritados. O Vasco cogitou ir à Justiça Comum, mas você sabe, qualquer clube esportivo que recorra à Justiça Comum pode ser desfiliado, sofrendo as principais punições possíveis. Vale contar também que o Corinthians recuou em relação a essa obsessão pela remarcação dos jogos. O Corinthians e o Vasco haviam recorrido ao STJD, o Vasco mantém esse pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas o próprio Pedrinho já sabe que a chance dessa empreitada avançar é muito pequena, levando em consideração que STJD e CBF são muito próximas. A chance de qualquer mudança em relação a datas praticamente inexiste. Vasco e Atlético vão se enfrentar, o que tudo indica, no próximo sábado, não esse o outro, dia 19 de outubro, jogo de volta, partida de ida, vitória do Atlético Mineiro por 2-1. Já no domingo teremos Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, na partida de ida, deu Flamengo no Rio. Para você deixar sua opinião e comentar sobre o que quiser, só usar o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Muito bem, minha gente, bater um papo aqui com meu amigo Bruno Gentili, eu começar falando da SAF do Vasco. Fui até o jornal O Globo, junto com o Globo Esportes. Eles trouxeram hoje uma matéria interessante, que foi, durante muito tempo, um cavalo de batalha, né? Da oposição, da situação envolvendo aí a questão de mostrar ou não mostrar o contrato. E agora uma juíza lá em São Paulo mandou mostrar o contrato. Ídolo, a gente sabe que batalha judicial, e ainda mais quando envolve política, é complicado, né? Nesse caso do Vasco, muito se falou sobre o que deveria ser certo, o que não era certo, mas se estava sob contrato que não podia mostrar enquanto a 777 ainda estava por lá, a gente tem que respeitar, né? O Vasco tinha que respeitar isso. Eu estou quase aprendendo a falar a palavra confidencialidade. É isso aí, palavra grande, difícil, mas que é uma palavra importante, porque se você desrespeita, provavelmente ia ter que pagar uma multa e ia dar um imbróglio bem grande para o Vasco resolver, até para o Vasco institucional, né? Falando mais especificamente. E a gente sabe que a 777, né, Ídolo, ela era uma SAF que tinha tudo para dar certo quando chegou no Vasco, tanto é que fez bons aportes, ajudou o Vasco a se tornar minimamente competitivo, embora os trabalhos de muitos dirigentes que passaram por lá fossem trabalhos contestados, não só pela torcida, mas também pela imprensa. Concordo. E quando veio o Pedrinho, eu acho que o Pedrinho chegou no Vasco na hora certa, porque é um cara identificado com o clube, que é amado, a gente pode colocar assim, pela torcida, né? Respeitado. Respeitado, principalmente essa palavra, por tudo que fez e por tudo que ainda faz pelo Vasco. E hoje, com o tempo, mostrou que o Pedrinho fez o certo. Ele tirou o Vasco de uma possível situação de enrascada em que o clube poderia se colocar, porque a 777 já não andava muito bem das pernas. E aí, agora, com esse contrato vindo à tona, a gente consegue entender um pouco mais o porquê que a 777 não funcionou, né, Ídolo? É verdade. A gente não pode, acho que você não pode jogar no lixo tudo que a 777 fez. Isso aí. Se tem um time hoje competitivo, se o Vasco hoje tem um ídolo como o Verratti, se tem um baita goleiro como o Léo Jardim, o Lucas Piton e outros jogadores, vou colocar até o Léo Pelé, que tem muita gente que não gosta, mas é um jogador, ao meu sentir, de valor, graças a 777 que investiu e comprou. Que a situação do Vasco era uma pindaíba só. Era uma pindaíba. Você falou muito bem. Alguns jogadores foram pinçados no mercado, como, por exemplo, esses que você citou, muito por conta do departamento de scout da própria SAF. E que, muito possivelmente, sem a 777, não teria o aporte financeiro para fazer essas contratações. A credibilidade financeira, né? O salário em dia. Isso aí, o salário em dia. A gente sabe que o Vasco, antes da SAF, passava por muitos problemas financeiros, até mesmo com a SAF já seguia alguns apertos acontecendo. A gente sabe que isso é normal, todo clube brasileiro tem dívida, isso não vai desaparecer de uma hora para outra, mas a SAF do Vasco, embora andando aos trancos e barrancos, um pouco mal das pernas,
fez o Vasco melhorar de time. No primeiro ano que voltou, passou aquele sufoco que a gente viu, Última rodada. escapando na última rodada. O Bragantino estava empatando, rebaixando o Vasco, até que o Serginho, que foi mais um jogador contratado também nessa era da SAF. Aos 38 do segundo tempo. Aos 38, ali quase no apagar das luzes, fez o gol salvador. Mas a gente sabe que não é fácil. O Campeonato Brasileiro não é fácil. Depois, melhorou muito o seu elenco. Ainda tem algumas coisas a se pontuar para poder evoluir? Claro que tem. O Léo Pelé, que você citou, nunca foi um mau zagueiro, ou até mesmo um mau lateral, como ele surgiu no Fluminense, mas o psicológico dele está abalado, porque ele sabe que ele está sendo criticado, ele sabe que as atuações dele não estão vindo tão boas, e isso vai gerar crítica, principalmente em função de uma torcida tão massiva quanto a do Vasco. Eu gosto muito do Léo. É um cara corretíssimo, um baita profissional, um baita pai de família. Se tem uma pessoa do bem, se chama Léo Pelé. É um dos líderes do grupo, eu sempre digo isso aqui. Os capitães, né? Mas olha, o que acontece? É o abalo psicológico. Isso aí. O cara, se ele errar o nome dele, vira manchete. Com certeza. E principalmente em São Januário, né? Que a torcida pega mais no pé, tá em casa. E é difícil você jogar num clube de massa, como o Vasco. Ah, é bom jogar? É. Porque o salário é alto, a visibilidade é alta. É, mas também tem o seu ônus. E o Léo, ele é um cara muito sincero. Ele sabe quando ele não tá jogando bem. Até por isso o Rafael Paiva vem alternando essa zaga. Ora joga o Maicon com o Léo, ora joga o Léo com o João Vitor, ora o Léo sai e joga João Vitor e Maicon. Eu acho importante ele fazer esse rodízio, óbvio que tendo ali 2 titulares, mas também para deixar todo mundo à vontade. Ó, eu conto com vocês. E voltando ao assunto da SAF, ídolo, a gente sabe que o Vasco hoje, ele, apesar da 777 não ter acertado no final das contas, não ter dado certo o projeto inteiro, tanto é que saiu e agora o Vasco institucional retomou esse controle do futebol, eu acho que existem pontos positivos, como são os que a gente está pontuando aqui. Melhorou a parte financeira, melhorou o nível de competitividade do time. Hoje o Vasco briga, por que não, por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Pode não ser na fase de grupos. Briga por um título. Por um título também, com certeza, que é a Copa do Brasil. Eu estava só falando de brasileiro, mas você lembrou bem. Está numas semifinais, o placar está aberto. Uma vitória por 1-0, ou por um gol de diferença aqui em São Januário já leva a decisão para os pênaltis. O Vasco já mostrou esse ano que é um time que tem cabeça para disputar pênaltis. Passou 3 vezes na Copa do Brasil. Né? Mata-mata, sabe jogar, é um time que sabe jogar, passou 3 vezes assim nas penalidades. Então, eu acho que a gente não pode só criticar a 777. Existem os pontos negativos? Sim, mas fez muito pelo Vasco, mesmo ali aos trancos e barrancos. Quero a sua opinião. Comente aí. Você concorda? Não concorda? Discorda da gente? Você fica à vontade. Deixa o seu nome e o nome da sua cidade. Meu amigo João Fortunato, no Alto Caparaó, no Pico da Neblina, lá em Minas Gerais, eu estou te mandando um abraço aqui para os seus amigos todos. Você está me mandando. Vou fazer a listinha para mandar os seus abraços aí. Lembrando que amanhã o STJD vai decidir se acata o pedido do Vasco de mudar a data com o Atlético para quarta, para quinta-feira da Copa do Brasil e o pedido do Corinthians também. É isso aí, torcedor vascaíno. Acho que essa questão aí sobre a justiça, né, determinar se os jogos vai voltar para a data que era para ser ou não, né? Acho que isso aí vai terminar em pizza, né? Vasco e Corinthians não vão conseguir nada, até porque já descartaram aí todas as hipóteses de entrar em justiça comum, até para não sofrer penalidades. Então, acho que o STJD também não vai forçar aí, mudar essas datas. Isso aí deve ser um julgamentozinho pra balela mesmo e não vai mudar, fazer diferença nenhuma, né? Eu acho que os clubes, quando começa o campeonato, na próxima temporada, deviam sentar ali na mesa todos os clubes com a CBF, como fazem, né? E não aprovar o calendário para a próxima temporada, né? Ter uma elaboração diferente, fazer de uma forma diferente. Os clubes se escondem quando vai resolver essa questão de calendário, né? Os clubes aprovam o que a CBF coloca. Os clubes deviam colocar pautas para tentar mudar esses estaduais que pesa no calendário brasileiro. E quando tivermos data FIFA, né, os jogos separados, né? Tem muitos jogos que não são parados e quando vai ver tá muito apertado o calendário, né? E acaba complicando tudo.
Então atrapalha muito essas questões de data FIFA. Os clubes brasileiros vêm sofrendo muito com data FIFA, tendo que ceder muitos jogadores, né? Subiu muito a qualidade do futebol brasileiro, que cede muitos jogadores para as seleções e acaba ficando fora. Então, volto a dizer, os clubes deviam bater firme e forte na hora que for ali decidir como vai ser o calendário da temporada seguinte, né? Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa seu like e ative as notificações aí para receber os nossos vídeos.